Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ler 2 textos da palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quer vir pregar, Ana? Vem pregar comigo. Capítulo 5, versículo 17 é um texto bastante explorado, e aonde os irmãos já viram tanta ministração dessa palavra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Irmã Elza, eu conheci sua filha, fui pregar na igreja dela, não sabia que era sua filha, canta muito bem. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 7. Marina, comprar uma tapaué, né? Para ficar bonitinho aqui. Não tá. Próximo culto você pega a tapaué. Tá bom? Marina tem umas coisas de velho. Versículo 1 ao versículo 7. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha apenas 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Abia, ou Abia, e era filho de Zacarias. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor, conforme tudo que o tinha feito a seu antepassado Davi. Removeu do santuário locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azera. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e era chamada de Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor estava com ele, por isso tinha êxito em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não mais serviu a ele. Tome seu assento. Gostaria de um pouco da sua atenção nessa noite. Gostaria de pedir aos senhores e à senhora que emprestasse o coração de vocês nessa noite, não a minha voz, mas o Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao seu coração. O texto ora lido no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Coríntios, me fala justamente sobre uma regra, ou uma doutrina, ou uma exortação para a igreja de Corinto. Paulo, por sua vez, chama a atenção daquele povo, para que aquele povo pudesse entender que agora ele serve ao Senhor e que agora é nova criatura, é nova pessoa em Cristo Jesus. Uma vez que a gente conhece Cristo, uma vez que a gente tem Cristo nas nossas vidas, a nossa vida, ela precisa ser transformada, de fato, de verdade, e a gente tem que persistir na transformação do Evangelho de Jesus para nossas vidas. Só que Paulo, ele tem essa preocupação com a igreja de Corinto, para que a igreja de Corinto pudesse andar conforme a vontade de Deus, andar em santidade, andar em testemunho, andar na verdade, parar com a mentira, falar somente a verdade um para com os outros. E Paulo justamente sabia os problemas daquela igreja. Era uma igreja que ele participava, era uma igreja que ele tinha um amor e tinha um cuidado muito grande. E Paulo, por sua vez, ele exorta essa igreja
para que essa igreja não vivesse mais das regras do passado, daquilo que se respeita à sua vida no passado. E Paulo agora, ele tem essa preocupação, João, de dizer à igreja do Senhor, para que ela pudesse andar na verdade. E eu me deparei com esse texto, ora, já pregamos eles algumas dezenas de vezes, e todas as vezes que a gente lê a Bíblia, medita nela, vive ela, é como se fosse uma avalanche para desmoronar o nosso coração, para dilatar as veias arteriais do nosso coração. Certa feita eu encontrei aquele moço na UPA, quase morrendo com dor no peito, infartando, e eu disse: o que é que tu tem? Dor no peito. Isso aí vai infartar, teu colesterol está muito alto. Eu disse: o que é que tu fez? Pastor, parece que eu comi um negócio salgado. E fora o narguilé que ele estava fumando, né? Morrendo. E aí eu me deparei com essa situação. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. E eu fiquei me perguntando, queridos, do que se respeito a ser nova criatura. Quem era você no passado? Quem era eu no passado? Você já sentou com essa irmã e esse irmão do seu lado, perguntando para ele ou para ela quem era ele no passado? Já ouviu a história dele, a história dela? E me parece que o passado, ele nos persegue. O passado me parece que ele quer vir à tona todos os dias nas nossas vidas. E aí eu chego no Velho Testamento, no livro de Reis, no capítulo 18. Eu vejo um homem agora que assume o reinado. E a narrativa bíblica diz que ele passou a ter uma vida conforme o seu pai. O pai dele aqui, espiritual, chamado Davi, que o pai dele é outro. Que o pai dele era um idólatra, era um homem que criava imagem e fazia a sua idolatria. Tanto é que o texto vai falar do deus Neustã, que é criado ou feito de forma de serpente de bronze. E todas as vezes eles se ajoelhavam, eles adoravam, eles se prostravam diante daquela imagem. Só que quando Ezequias, ele assumiu o reinado, aí o texto vai me dizer que ele começou a derrubar tudo aquilo que fazia mal à nação de Israel e que cheirava mal às narinas de Deus. E eu caminhei no texto, eu comecei a mastigar o texto durante toda essa semana. E eu cheguei a uma simples conclusão, e que eu quero que nessa noite você preste bem atenção. Olhe para quem está do seu lado e diga assim para ele: decida romper com o passado. Sabe aquele pecado que a gente comete lá no passado, pastor Renildo? E quando a gente está em Cristo, a gente começa a lembrar dele, a gente começa a se envergonhar daquilo que a gente cometeu. O passado, ele tenta nos atrair, ele chega para tentar nos envergonhar. Aí Paulo vem dizendo: vocês agora estão em Cristo Jesus. As coisas velhas, ela passou. Porque viver em novidade de vida é totalmente diferente para quem vive lá fora. Tá bem que o Wilson veio hoje aqui, que eu vou usar ele mesmo hoje. O Wilson, ele vai para as redes, ele coloca o louvor, o dedo cheio de anel, ele sempre gostou de anel. Aí eu ficava olhando aquela presepada: rapaz, será se eu digito ou não digito? Aí quem vê assim é ouro, é só latão. Só que quando o rei, pastor Renildo, assumiu o reinado, o que ele fez? Vou limpar toda Israel. Eu vou tirar o Satanás que está dentro dos templos. Eu vou tirar a idolatria que está dentro do templo. Porque agora ele tomou a decisão, agora eu vou romper com o passado.
Agora eu que vou reinar nesta nação. Agora será diferente. Olhe para quem está do seu lado. Diga assim para ele: eu pego se eu quiser. Diga: eu faço se eu quiser. Diga para ele: mas se você fizer, faça bem feito, porque o céu te assiste. Estava na roda da mesa hoje com minha família. Aí nós contamos a história do Lucas todinho. Lucas foi ajudante de pedreiro. Passava o dia todo com balde de massa. Depois descobriram que o Lucas tinha vocação para escritório. Colocaram o Lucas como apontador da obra. Depois o Lucas foi mandado embora. Depois o Lucas, ele começou a lavar sofá comigo. E depois o Lucas começou a entrar no escritório. E lá ele se formou em correspondente bancário. Então todo o passado do Lucas, das bênçãos, das dificuldades, das quedas dele, foi conversado. Foi colocado na mesa em conversa com todos nós. E a igreja sabe que o Lucas não tinha limites para comida. Quem convidasse o Lucas para comer na sua casa, tinha que deixar ele por último. E ele ficava ali na espreita, pastor Renildo, esperando todo mundo comer. E ele perguntava: todo mundo já comeu? Já repetiu? Já. Aí ele pegava a panela. E eu já disse aqui que o Lucas tem uma técnica de comer. A técnica dele, ninguém sabe imitar ele. Só que é coisa do passado, da vida dele. E agora está em Cristo Jesus. Teve Jesus. Sua vida é transformada. Sua vida já não é mais a mesma. Antes eu prostituía, antes eu roubava, antes a prostituição estava sobre a minha vida. E todos os dias ela nos persegue para que a gente possa cometer os mesmos atos de quem éramos velha criatura. O que Ezequias fez? Mudou a atitude. Dia 31 de dezembro, redes sociais, e eu estou falando dos crentes desta igreja. Em 2026 será diferente. Aquelas mensagens de efeito, igual tem um aí: oi, meus lindos, hoje é 11 de janeiro. E eu estou vendo esses crentes aqui dentro, que colocaram que 2026 será diferente. E não mudou. Agora é com a esquerda, não é mais com a direita. Ezequias, ele mudou a atitude, as suas atitudes. Aí o texto vai me dizer no capítulo 18, versículo 3, a parte A: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Olha, não trouxe o lenço, irmãzinha? É teu ministério. Ministério, irmã. Eu estava hoje lavando lá um colchão na casa da Elisa, o colchão de Josué. Elisa com bucho lá na goela. Ela não senta, ela se joga, ela se deita. Aí eu fico só olhando de rabo de olho aqui, colchão lá na goela dela.
E ela soltou uma palavra. E ela disse: pastor, se o Senhor quiser, Ele rasga o céu. Aí eu fiz assim, ó. O que Ezequias fez? Mudou a atitude. O que o texto diz? E Ezequias fez o que era reto aos olhos. O que custa nós obedecermos o céu, para que o céu possa ser rasgado? O céu vai ser rasgado sim, minha pastora. Mas a partir do momento que eu entender que eu tenho que viver da palavra, as coisas velhas têm que passar mesmo. A minha vida tem que mudar, a sua vida tem que mudar. Eu tenho que ser nova criatura. Eu tenho que agradar o coração de Deus. De fato, de verdade. Deixa eu perguntar para vocês de novo. Aqueles pecados que nós cometíamos lá atrás, não dá vergonha hoje? Dá vergonha, Joel? A gente se para, meu Deus do céu, eu cometi isso aqui. De repente a gente é tomado por uma vergonha tão grande. E a gente começa a se perguntar: aonde eu estava com a cabeça para fazer isso? Aí o rei mudou a atitude dele. Eu vou tirar tudo aqui que não provém. Tem pecado no meio da igreja, eu vou tirar. Tem gente ainda que está vendo as velhas criaturas com as mesmas atitudes do passado. Vou trazê-lo aqui, vou santificá-lo, vou derrubar tudinho e vou colocar de pé aqueles que realmente querem entrar na cidade. A santidade de Deus, a reverência de Deus, compromisso com Deus, a obediência para com Deus, estar com Deus, viver com Ele todos os dias. Revelado. Mudar a atitude. Aqui, ó. Uma vez que vem aqui, desce aqui, ó. Eu não quero mais viver do passado, não, meu pastor. Eu fazia isso, fazia aquilo, mas agora eu não quero mais viver assim. Eu quero viver sendo uma nova criatura. Aí tu pode ser feio, parecendo a praga do Egito, mas quando tu decide viver a nova criatura, aí vem uma água do céu, pastora Giovânia. Aí desce o cabeleireiro do céu, pastor Cerezinha, desce o cabeleireiro do céu. Deixa eu arrumar o cabelo dela para ver se ela fica mais bonitinha. Deixa eu mexer na pele dele, na pele dela, para ficar mais bonita. Deixa eu colocar aqui o hidratante chamado bálsamo de Gileade. O que Esther fazia? Esther mergulhava nas mirras. Esther pegava um bronze para se encontrar com o rei. Esther tinha um passado. Ela era judia, sim ou não? Mardoqueu queria matar o Amã. Queria matar os judeus tudo. Ela fez um compromisso com Deus: eu vou entrar no palácio, eu vou me casar com o rei.
vou mudar a história do meu povo. Eu vou mudar, irmã, que vocês são a história da minha casa. Porque crente nova criatura é assim. Vamos para o texto. Ezequias cresceu em um ambiente completamente negativo. Ele conviveu com as más obras e atitudes do seu pai, mas decidiu repetir os mesmos erros. Decidiu não repetir os mesmos erros do pai. Muitos recebem Jesus, mas infelizmente não querem mudar. Vem cá, Wilson. Tá de short. Bota o microfone aqui para mim aqui. Ele vai cantar uma música bem que ele cantar essa música. Não vem rebolando não. O melhor de Deus. Lembra? Melhor de Deus. Regozijai-vos no Senhor, porque Ele vos dará em sua presença a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, lagares transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. Ele não quer prestar. Fazia parte do ministério de louvor dessa igreja. Era mais magro, né? Mas não quer prestar, não quer valer nada. Mudar as atitudes, igreja. Viver de forma diferente, irmãos. Aí o camarada assume o reinado. Bom, vou fazer diferente do meu pai, mas eu vou imitar Davi, que andou nos caminhos do Senhor. Vamos para o texto. Capítulo 18, versículo 3, parte B. Conforme tudo o que fizera Davi, andar com Deus. Cair, pastor, levanta.
andar com Deus. Deslizei, pastor. Levanta. Andar com Deus, pastor, eu menti. Levanta. Bora. Agora Ezequias, ele busca referência em Davi. E quem você tem buscado referência? Será se você tem buscado referência na sua casa, do seu marido, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa? Que tipo de referência ele tem sido para vocês? Então nessa noite, queridos, decida romper com o passado. Daquilo que passou ficou lá atrás, irmão. Viva uma novidade de vida em Cristo Jesus. Deixa isso lá atrás. Deixa o lixo lá atrás. Viva em Cristo Jesus, em novidade de vida. Ao contrário de Ezequias, que não podia usar o seu pai como exemplo, pois ele foi péssimo modelo de conduta espiritual. Conhece a história? Por isso Ezequias buscou em Davi um referencial de fé e obediência a Deus. Da mesma forma, precisamos buscar referências. Agora há pouco eu estava conversando com uma obreira aí fora. Eu disse, pastor, se a pessoa vem procurar a gente é porque eles veem Jesus na gente, né? Eu disse, é fato, é verdade. Quando a Meire amanhece apaixonada por mim, café da manhã, um de frente para o outro, ela olha para mim e diz, sou louca por você. E eu tento manter a seriedade, né? Sou apaixonada por você, você é meu referencial. Tu és tudo para mim. E eu tentando manter, porque a Meire é muito gaiata. E eu tento manter uma seriedade. Eu te amo. Tu é a razão do meu viver. Eu olho para ela e digo, é mesmo? Mas hoje ela quis zangar, porque estavam conversando sobre o passado. E aí tem um clube, o pessoal do Maranhão está me assistindo, chamado Clube da Sucam. Eu era sócio. Eu fui agente de saúde pela Sucam e eu fui sócio desse clube. E lá tinha um pagode. E o Alan sambava muito bem. E lá tinha uma menina por nome Sandra. Ela tinha acabado de brigar com a namorada dela. E eu estou lá no meio do salão, com a camisa cortada bem aqui, a barriguinha sequinha, dividida os gominhos, né? Hoje não tem mais. E lá vem o Alan sambando. E aquela menina dos olhos verdes me viu. Aí eu cresci, pastor Renildo. Aí eu cresci na história. E ela fez assim para mim. Pastor, tá entregando a sua vida aqui, tô. Porque eu tô dentro de um texto. E aí eu passei a frequentar a casa dessa menina. Passaram-se 29 anos. Estava em Codó do Maranhão. Aí a Meire disse, vamos na Praça São Sebastião. Eu disse, vamos embora. Eu andava com ela aqui. Quando eu chego na praça, quem estava lá? Depois de 29 anos, a Sandra. A Sandra me olhou. E eu baixei a cabeça, já crente em Jesus, olhou para a Meire. A Meire olhou, a Meire lembrou de 29 anos atrás.
Ela apertou minha mão e disse: vamos embora agora. Eu disse: está louca? Eu vou comer um negócio ali. Vamos embora. Minha irmã, eu sou crente, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E ela disse: se tu não for embora fazer escândalo, muito bem, pastorinha. Só que ela esqueceu que minha atitude não era como antes. Porque quem está em Cristo, nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a pecar. Todos nós, do altar à portaria. Quem decide comer lavagem de porco é eu e vocês. Porque é isso que o diabo quer, que a gente vai lá e vai comer as bolotas, a lavagem de porco, não é assim, pastor Renildo? O diabo, ele te ajuda a você a pecar. Ele te ajuda a comer a lavagem, mas não te ajuda a tirar de lá. A mudança tem que partir do indivíduo. Isso. O que Ezequias fez? Eu vou limpar tudo, vou tirar tudo, vou deixar nada de sujeira. Eu não tinha uma boa referência do meu pai. Meu pai era idólatra. Eu vou fazer diferente. Eu vou lembrar dos meus primórdios, de Davi. Porque Davi andou nos caminhos do Senhor. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi orava e o céu se manifestava. Davi recebia orientação da parte de Deus. Aí ele lembra: eu vou fazer da mesma coisa, irmão Milton. Vamos para o texto. Capítulo 18, versículo 3. Conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Tem pessoas que nos inspiram a viver segundo a vontade quando alguém chega para você e diz: olha, você é meu exemplo de fé, de coragem, de caminhada com Deus, a gente fica com mais temor ainda. Poxa, a pessoa enxergou em mim, enxergou em você, que você é um exemplo para a vida dela. Se seu pai, se a sua mãe ou alguém próximo de você não for um bom exemplo, olhe para a Bíblia. Não busque desculpa para o seu fracasso. Ah, meu pai era assim, então vou fazer a mesma coisa que meu pai, mesma coisa que minha mãe. Ah, muda. Seja diferente. Assim como a gente vai arrumar o cabelo, né, Rebeca? Você correu quantos quilômetros ontem? Hoje? 12 quilômetros. Você começou com 3. Foi isso? Caminhando. Foi para 5? Foi para 7? Porque eu te acompanho. Eu estou de olho em você todos os dias da sua vida. Todos os dias eu estou de olho em ti. E agora corre 12. Aumentou mais um pouco? A meta é 21 quilômetros. Aí me disseram assim: também, pai. Ela voa. Você não tem gordura. É meta. Já eu fui inventar de correr. Corri 5 quilômetros e fui. Ó, dá para correr um pouquinho. Completei a carreira. Mas a dor, quando o sangue esfriou, e foi no dia que eu encontrei aquele indivíduo lá na UPA, chamado Wilson. A mudança tem que partir de mim. A gordinha, hein? Meu primo. A mudança tem que partir de mim, não é assim?
Não é assim, irmã Ana Paula? Não é assim, irmão Francisco? Tem que partir de mim. Ou vou esperar Jesus me mudar? Jesus não vai mudar. Não vai. Quem tem que mudar é a gente. Jesus vai mostrar o caminho. Está aqui o caminho. Muda você. Você acha que o Lucas escolheu ser careca? Escolheu, Lucas? Nem o pastor Renildo. Olha só, lembra que vocês são. Em 2026 será o ano da mudança. Sabe qual é a modinha agora, pastor Renildo? Dos crentes dessa igreja. Colocar a música do mundo lá e botar fotinha. Vá se converter, meu irmão. Me bloqueia para mim não ver. Quem está em Cristo? As coisas velhas? Não, mas é bonitinha a pastora Regina dançando lá e colocando uma musiquinha bonitinha do mundo, né? Aqui nessa igreja tem. Os crentes dessa igreja, pastor Renil. Não é para mudar as atitudes, o evangelho não é mudança. Ah, pastor, a musiquinha não faz mal não. Aí outros usam a estratégia de colocar a música em inglês. O pastor nem sabe o que significa inglês. Só que eu tenho meu filho que sabe falar inglês. Júnior interpreta para mim. Aquele indivíduo ali do Wilson, essa semana ele colocou um louvor, colocou lá sentado, mas o Wilson inventa presepada a música. Aí tá lá o Wilson na mesa e colocou um louvor. E em seguida tá lá o Wilson com a música do mundo. Eu disse, rapaz, mas que desgrama. O que o Wilson quer? Servir a dois senhores? Ou ele vai no louvor, ou ele vai música mudando. Esse moço aqui, ele fazia parte do bloco do Rui. Ele dançava. Chamado bloco Águia de Samba, né? Sambava. Era o porta-voz dele. Agora o bichinho está sambando para pagar as contas dele, coitado. Que é muita. Eu preciso enxergar o evangelho de Jesus e eu preciso mudar, Lucas. Eu não posso ficar com a mesma atitude de quem eu era no passado. Eu preciso romper com ele. Eu preciso sair dessa vida medíocre, miserável, que o diabo planejou para mim. E Jesus planejou vida, e vida com abundância. Pode dizer na mente, não tem nada a ver com a minha vida. Não ligo para você não, irmão. É andar conforme o evangelho. Ou você muda. Porque se chegar o dia da sua decisão, no dia da sua morte, e se você não tomar a decisão, infelizmente você não sobe para o céu. Veja o que diz o versículo 4. Capítulo 18. De 2 Reis. Põe para mim na tela aí, por favor, rapidinho. Versículo 4. Removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azera. Removeu, tirou.
precisa ser removido na sua vida para você agradar o coração de Deus? Isto é muito difícil, é minha carne. O que precisa para você remover? Ezequias rompeu com todas as coisas ruins do passado. O texto justamente relata que Ezequias destruiu, quebrou, despedaçou tudo que representava o pecado e a idolatria do passado. Precisamos avaliar como temos lidado com as coisas ruins do passado, igreja. O Senhor quer romper o teu passado. Ele quer lançar no mar do esquecimento tudo aquilo que fizeram lá atrás. O teu adversário te acusa noite e dia. Eu tenho 32 anos de casado, vou para 33 agora. Eu tenho dito para minha esposa, Mary, nós precisamos mudar. A gente precisa mudar nessa área aqui, minha irmã, em nome de Jesus. E quando eu estou pregando para ela na mesa, eu digo, irmãzinha, o evangelho está dizendo assim, irmã, ó. Mudar as atitudes. O que a Rebeca está fazendo? Ela quer correr 21 km. Ela quer completar a carreira dela. Ela quer buscar a premiação dela. Ela não está em busca de uma medalha, de um troféu. Ela está em busca do seu propósito. Que ela está entendendo que ela consegue chegar aos 21 km. Não adianta você ir para as redes sociais e colocar palavra de efeito, videozinho de efeito. Se você não viver cada palavra que é dita, não adianta você fazer projetos, não colocar em prática. Não adianta você tem que ter disciplina. Viver de fato a verdade. Ezequias decidiu romper com o passado e confiar plenamente em Deus. Como resultado, a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 18, versículo 7, o Senhor era com ele. Quer prosperar? Quer crescer? Quer chegar no céu? Obedeça ao Senhor. Ande com Ele. Converse com Ele. O céu vai se rasgar para você, com certeza. Remova da sua vida tudo aquilo que te atrapalha na presença do Senhor. Entre na presença dele, mergulhe com ele e vá com ele. Vivo não mais eu, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu. Fiquem de pé, deixa eu concluir. Deixa eu concluir. O Senhor nos conduz a uma vida nova. O Senhor nos conduz a uma vida abençoada. E eu não estou
estou dizendo que não haverá luta. Haverá luta. Haverá desafios. Mas com Cristo na direção, não lá dentro, mas na direção, tudo vai muito bem. Eu concluo dizendo nessa noite, assim como Ezequias decidiu romper com o passado, decida hoje. Coloque uma pedra hoje, para que você possa viver bem com Cristo. Feche seus olhos e chorar.